Olá, queridos! Uma excelente noite. Estamos caminhando agora para o nono dia de uma vida com propósito. Essa é a leitura do livro. Lemos no dia de ontem, o oitavo dia, que estava intitulado Planejado para Agradar a Deus. Nós iniciamos agora, a partir de ontem. São 5 módulos e dentro são 5 capítulos, e dentro desse capítulo tem alguns módulos que vai definindo, vai desmistificando, vai ensinando como a gente consegue alcançar esses 5 capítulos, esses 5 objetivos, esses 5 propósitos. Então a gente está agora no nono dia e o título ele é muito convidativo. O que faz Deus sorrir? A gente se esforça de diversas formas na expectativa de que estamos ou não agradando a Deus, quando o que nós precisamos fazer são coisas simples, coisas que com certeza estão ao nosso alcance. Mas a nossa ânsia de agradar, a gente quer fazer além do que a gente pode, entende? E esse além do que a gente pode não necessariamente é o que é necessário. O agradar a Deus é simples, é bem simples mesmo. E a gente vai ler agora como é possível fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Que o Senhor sorria para você, ou seja, Deus também sorri. Um fato curioso se não bastasse sorrir, Deus, ele de certa forma, eu não sei se esse seria o termo correto, mas de certa forma ele faz brincadeiras. Parece meio curioso, mas sim, ele faz. Se nós formos ver, nós temos um exemplo dessas brincadeiras acontecendo no livro de Jó. Então, quando Jó, ele começou a questionar Deus, né, sobre a situação dele, sobre a forma como ele estava sofrendo, e ele não conseguia encontrar resposta, não conseguia encontrar motivos que justificasse tamanha aflição, tamanha dificuldade. E aí, quando Deus se apresenta para Jó, ele se apresenta de uma forma muito curiosa. Hoje talvez nós não tenhamos a compreensão, hoje talvez para nós não, mas para aquela época era uma cena muito cômica. E a forma como Deus se apresentou para Jó, imagina que o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Formador, o nosso Criador, a onipotência, a onipresença, a onisciência, ele se apresentou para Jó dentro de um redemoinho. Então imagina aí Deus vindo assim, ó, que nem o Tasmania, rodando, e se apresentou para Jó. Isso, para a época, era uma coisa cômica. E foi a forma como Deus escolheu se apresentar para Jó. Então, nosso Deus, ele tem senso de humor, o nosso Deus, ele sorri, o nosso Deus, ele entristece, o nosso Deus, ele tem ciúmes, o nosso Deus, ele tem alegria e ele tem expectativas de que nós sejamos capazes de vencer as adversidades, as nossas aflições, as nossas dificuldades, de modo a avançar na vida e viver aquilo que decididamente já está determinado desde a fundação do mundo, mesmo antes dos nossos ossos se formarem no ventre das nossas mães. O que já está determinado, é isso que nós precisamos vencer, é isso que nós precisamos viver. E essa é a expectativa do nosso Criador. Seguindo. Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Valendo 10 para quem acertar. Quem disse isso? Sim, Davi disse isso. Esse Davi, ele é fantástico. A forma, as orações dele é assim, realmente toca o coração. Se nós lermos o livro de Salmos, nós vamos ver que as orações dele, se nós conseguirmos reproduzir o texto de uma forma sincera, a gente toca na orla do mestre, com certeza. E foi isso, né, que fez com que ele fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. Então vamos lá. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. E, sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz:
Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5, verso 10. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Isso está em Gênesis 6, verso 8. Deus disse, abre aspas, esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Imagina, um mundo condenado a simplesmente deixar de existir de tudo. Tudo deixaria de existir. Porém, quando Deus olhou para a terra, ele viu um único homem. E por conta do caráter desse homem, por conta da devoção desse homem, ele falou assim, quer saber? Cancela toda a destruição e vamos começar tudo de novo, mas somente com a família dele. Então imagina o quão maravilhoso é isso. O quão grandioso é isso, o quão misericordioso é isso. Um mundo à beira da destruição. E a redenção vem a partir da fidelidade de um único homem. Isso acontece dentro da nossa casa. Às vezes nem todos estão no mesmo propósito, nem todos estão na mesma comunhão, nem todos estão no mesmo objetivo, mas por amor de um, Deus abençoa uma nação, Deus salva uma geração. E assim vai. Esse é o nosso Deus. Ele quer salvar a todos. Sim, Ele quer salvar a todos. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte e considerar que Ele é misericordioso, mas também Ele é um Deus que pune o filho que ama. Isso é fato, está escrito em Apocalipse. E feliz aquele que, de certa forma, recebe a repreensão estando em vida, porque a repreensão após a morte, ela seria a condenação eterna. Então que sejamos repreendidos, que sejamos reeducados, tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Deus disse, esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir, vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo. Mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Gênesis 6, verso 9. Eis o que Deus mais deseja de você, um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz, não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Isso está em Oséias 6, verso 6. Não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo da sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, verso 37 e 38. Segundo, Deus sorri quando confiamos nele completamente. É compreensível, de certa forma, a ideia ou o ato, talvez, não de confiar, de acreditar. Sim, definitivamente todos acreditam, mas nem todos confiam. E esse confiar, ele não está associado
a ideia de que Deus não pode, Deus não consegue, ou enfim, está mais associado à questão do merecimento. Eu não mereço, eu não sou digno, quem sou eu? Imagina, não faz sentido. E aí, em função das nossas fragilidades, em função do nosso compromisso, 100% do nosso compromisso diante do Criador, isso faz com que, quer saber, não tem jeito. Eu tenho que ir sozinho, mas parado não vou ficar. Aconteceu comigo, há anos e anos atrás, um fato bastante interessante. Isso mostra a nossa dificuldade, né, em aceitar o cuidado de Deus. Eu lembro que eu fui na casa dos meus pais, estava fazendo algum tipo de reforma e nós precisávamos ali de um carrinho de mão para poder carregar aquele entulho. Então eu fui na casa de um cunhado meu buscar aquele carrinho de mão e eu lembro que quando eu cheguei na casa dele, meu instrumento, eu sou músico, toco saxo soprano. E eu lembro que quando eu cheguei lá para poder carregar o instrumento, carregar o carrinho de mão, quando eu abri o carro, o meu instrumento estava no banco de trás do carro. E até foi um pouco difícil, porque tive que deitar o banco, colocar o instrumento de uma forma que não estragasse a caixa, enfim. Aí eu coloquei o carrinho de mão por cima e tá tudo certo. Cheguei na casa dos meus pais e aí logo comecei a carregar em tudo. E aí a natureza humana, ela é complicada. E eu lembro que eu carregando lá entulho, e em dado momento meu carro estava próximo, assim, um ponto de ônibus, uma casa do lado, né? E se aproximou ali do meu carro algumas pessoas, alguns meninos que da época pode-se considerar que viviam de furto, enfim. E eu ainda falei com meu cunhado. Eu falei assim, César, dá uma olhadinha ali, ó. Olha eles ali em volta do meu carro. Se eles ousarem mexer, o chicote vai estralar. E olha, eu falo isso de certa forma frustrado, essa é a palavra correta. E eu peguei uma barra de ferro e coloquei assim no portão, né? E falei, se eles pensarem em fazer alguma coisa, em mexer ali no meu carro, o negócio vai pegar. E eu lembro que eu enchi o carrinho, jogava na caçamba, voltava, jogava na caçamba, voltava. E eles continuavam lá. E aí passou o ônibus, que era o 1720, eu lembro até hoje a linha era o Cantareira. E esse ônibus ele ia sentido Serra da Cantareira. E eles embarcaram dentro do ônibus. E aí eu vi que nada tinha acontecido, me mexi no carro e eu continuei subindo e descendo em tudo, subindo e descendo. Daqui a pouco eu lembrei do instrumento. Nisso que eu lembrei do instrumento, eu soltei o carrinho e fui correndo no carro. E aí quando eu cheguei, eu abri, detalhe, eu tinha esquecido de trancar o carro. Quando eu abri a porta de trás, cadê o meu instrumento? Não estava mais lá. E aí eu fui tomado de um desespero muito grande. E eu falei, eu preciso do meu instrumento, e eu já entrei dentro do carro. E meu cunhado entrou dentro do carro comigo. E nós fomos atrás. E eu lembro, fui até o ponto final do ônibus, cheguei lá em cima, perguntei para as pessoas, né, pro fiscal, olha, os meninos assim, você viu o detalhe, uma das pessoas que eu conhecia, né, foi um menino que estudou comigo na escola, foi fulano de tal, ele é assim, vocês viram? Eu falei, olha, chegou aqui e tal, mas já desceram de novo. Você não viu um instrumento musical na mão deles, tá? Olha, não vi. Aí eu voltei, desci a Serra da Cantareira. Como tava ali na metade da serra, meu cunhado veio e eles eram, para, me chamava de Lia, para. Aí eu parei o carro assim, e ele falou assim, você tem certeza que seu instrumento tá dentro do carro? Eu falei, Cezinha, eu já olhei, eu tenho certeza. Olha de novo. Aí eu parei o carro na descida da serra, dei a volta, abri o porta-malas, olhei e não tava. Aí eu voltei, eu sentei no volante. E naquele momento que eu sentei no volante, veio no meu coração, Deus é poderoso para dar o meu instrumento na minha mão. Só que no mesmo momento que eu pensei isso, eu também pensei, não, ele não vai fazer isso comigo porque eu não mereço. Eu preciso do meu instrumento. O instrumento para mim significa algo muito importante. O meu instrumento, ele é a minha arma, digamos assim. Digamos assim não, definitivamente ele é a minha arma, é a minha conexão com o céu.
Nos momentos mais adversos da minha vida, o que me conectava com Deus era eu tocar. E eu tinha aquele sentimento e eu precisava do meu instrumento, era tudo que eu tinha, era a minha conexão com Deus e eu não queria saber, eu sabia que pela minha condição, pelo meu merecimento, Deus não me daria, então eu precisava do instrumento de qualquer jeito. Então eu desci a Serra da Cantareira e aí eu comecei a visitar todas as bocas de fumo, uma por uma. Eu lembro que eu desci numa rua perto de um amigo meu e eu sabia que ali tinha os meninos que usavam e vendiam droga. Eu desci com aquele pedaço de ferro na mão. Quando as pessoas viram, tinha um carro preto. Quando as pessoas viram, acharam que era a polícia. E eles saíram correndo, com droga na mão, e eu correndo atrás deles com uma barra de ferro, gritando pra eles parar. Num outro lugar, eu entrei com uma barra de ferro, ameaçando todo mundo. Eu quero meu instrumento, eu quero meu instrumento. Não tem instrumento nenhum, não tem instrumento nenhum, não tem instrumento nenhum. Num outro lugar, onde ficava só elementos com usuários de crack, e eu entrei naquele lugar e eu queria meu instrumento de qualquer jeito. Conclusão, depois de rodar todo o bairro onde eu morava, eu não encontrei meu instrumento. E todo esse tempo, meus pais tentavam entrar em contato comigo. E quando eu cheguei em casa, para minha surpresa, o meu instrumento estava na sala. Em algum momento, eu tirei o instrumento do carro, mas eu não lembrava. E eu tenho certeza que hoje eu penso que isso foi um teste da parte de Deus. E nesse momento eu tirei 0, não passei no teste. Mas ele teve misericórdia de mim. Não foi em função disso que ele simplesmente abriu mão de mim, ou me condenou, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele só me deu um ensinamento dizendo: confia, eu sou o seu criador, eu cuido de você. Não é em função necessariamente das suas obras e a forma como o seu coração está vestido. Não são as suas vestes externas, é a sua veste interna. É isso que realmente conta. É exatamente isso que Deus está olhando. Muitas das vezes a gente vê um ou outro em fragilidade e vê em nós um ímpeto, é a natureza humana de condenar, de criticar ou qualquer coisa nesse sentido, mas nós não conhecemos a essência do coração, não sabemos o que está dentro. Então como podemos julgar? Como podemos condenar? Quem somos nós? Uma vez que nos colocamos em lugares de juízes, logo nós tiramos Deus da posição dele e nos assentamos no lugar de Deus, dizendo: dá licença, que quem julga sou eu, e se tem alguém capaz de julgar, sou eu. E aí Deus fala: ok, então vai lá e julga, que assim que você terminar, eu vou julgar você. Dá conta? Não dá conta, ninguém dá conta. Então é muito sobre isso. Entende? É esse confiar completamente e compreender que Deus está cuidando de nós. E muitas das vezes a gente não consegue viver isso com toda intensidade em função da nossa fragilidade. Porém, com o passar do tempo, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, a forma como nós vamos nos relacionando, a forma como nós vamos nos dedicando, nós vamos nos aproximando dele com mais tranquilidade. Sabe aquele amigo, quando você entra numa empresa, por exemplo, você acabou de entrar na empresa, você não conhece ninguém, então você começa a tratar todo mundo de uma forma bem formal, de uma forma bem educada. Aí passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, daqui passa uns 15 dias, uns 30 dias, daqui a pouco já começa a formar os primeiros apelidos, as primeiras brincadeiras, daqui a pouco você já tá indo almoçar junto com a galera, daqui a pouco já virou aquela bagunça, já virou aquela coisa bacana, já virou aquela harmonia, porque você já sente que você faz parte, existe uma afinidade entre eu e você, entre nós, então se torna um ambiente leve. Esse relacionamento com Deus vai acontecer da mesma forma, porém nós precisamos nos aproximar, nós precisamos nos entregar, entende? Essa é a questão, e muitas das vezes a gente não se entrega, a gente se entrega para tantas coisas, mas para o que realmente importa nós não nos entregamos. É como se talvez eu tenha tempo para fazer isso depois, ou talvez agora não é o momento, e o tempo vai passando, e aí quando a gente menos espera, já foi dada a largada, todos já saíram da frente, a gente tá lá no último lugar, e daqui a pouco chegou o fim da corrida, e eu nem me dei conta de que ela havia começado, entende? Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pelo qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz, pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus 11, verso 7. Imagine essa cena. Um dia, Deus aproximou-se de Noé e disse: estou decepcionado com os seres humanos em todo o mundo. Ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho, ninguém além de você pensa em mim.
mas quando olho para você, começo a sorrir. E sou satisfeito com a sua vida, por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo. Vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderia ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo, ou seja, não existia chuva. Vou inundar a terra com chuva. Chuva? O que é chuva? Não sei, mas você está dizendo que vai acontecer, então por que vai acontecer? Um ponto a mais para Noé, olha ele confiando. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas, confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. O plano de Deus na minha vida, o plano de Deus na sua vida foge da minha e foge da sua compreensão. Se nós formos pensar na nossa razão humana, se nós formos pensar na nossa natureza humana, tudo se torna impossível de acontecer. Mas é aí que está a questão, se fosse possível nós mesmos faríamos, mas nós servimos o Deus do impossível. Então, o plano dele, por mais que foge da nossa compreensão, ele é executável. Ele pode acontecer, ele vai acontecer. Tudo o que você precisa fazer, tudo o que eu preciso fazer é confiar plenamente, é entender e compreender que acima de todas as coisas ele está lá, ele está cuidando de mim, ele está cuidando de você. Tudo o que nós precisamos fazer é cuidar desses pontos. Como eu faço Deus sorrir? O que eu faço para alegrá-lo? O que eu faço para honrá-lo? De que forma eu posso tocar no coração dele? De que forma eu posso me fazer ser um homem segundo o coração de Deus? O que é um homem segundo o coração de Deus? Quem foi segundo o coração de Deus? Foi Davi. O que Davi fazia para que ele para que ele pudesse ser considerado um homem como tal? E aí a gente começa a praticar as mesmas obras, isso se chama modelagem. É o nome disso. A gente modela vários personagens, né? A gente modela um estilo de roupa, a gente modela um estilo cultural, um estilo musical, a gente modela muita coisa. Vamos modelar o que realmente importa, vamos modelar homens especiais, mulheres especiais, que fizeram a diferença na vida de um, na diferença do outro. Não necessariamente só os homens que estão na palavra, quantos homens passaram pela nossa sociedade, homens e mulheres, tudo nesse sentido, né? De homens e mulheres. Quantos homens passaram por nós, homens grandiosos, com inteligência, com espiritualidade bastante elevada. Então façamos deles como exemplo, vamos seguir os mesmos caminhos, vamos na medida do possível modelar pessoas que de certa forma se aproximaram de Deus. E aí, consequentemente, nosso relacionamento ele começa a acontecer. Daqui a pouco a gente tá chamando Deus para almoçar. Olha, vou ali almoçar aqui, almoçar. Tipo, eu não vou contar porque isso não vai estender. Mas é um testemunho maravilhoso que eu tinha ouvido uma vez na igreja de um irmão que ele foi almoçar. E toda vez que ele ia almoçar, ele convidava o Espírito Santo, alguma coisa nesse sentido. E aí ele tinha ido em 4. E aí o garçom se aproximou e colocou 5 pratos. E ele olhou, ele falava meio grosso, vamos 4 e você colocou um 5º prato. Ele falou, não, mas e ele que tá com vocês não vai comer? Ele quem? Ele, o homem que tá com vocês não vai comer? Era o Espírito Santo, ele havia convidado, então ele se fez presente. Numa outra situação, eu não lembro quem foi que aconteceu com isso, ia casar e escreveu um convite e colocou assim, eu convido Jesus para ir no meu casamento, colocou no meio da Bíblia, fechou. E próxima data, ele abriu a Bíblia e cadê o convite? Com certeza o mestre se fez presente. Então são pequenas atitudes de fé que fazem a diferença, que fazem com que nós nos aproximemos dele, que nós confiemos nele. Então praticamos. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas e o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz, o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem sua esperança no seu amor. Salmos 147, verso 10, 11. Noé levantou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. E é o que vai acontecer quando nós decidirmos confiar. Muitas das vezes, pessoas que estão ao nosso redor vão colocar em xeque a nossa fé, dizendo que é impossível, não tem como, é impossível, mas não se trata da razão, não se trata do possível, sim, se trata do impossível, e sendo o impossível, tudo é possível
para aquele que é dono do impossível. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Esse é o terceiro. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse, não é? Construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma, os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, 22. Repare que Noé obedeceu rigorosamente. Nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admiro que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus. Talvez até tenha tido, mas preferiu não questionar, porque ele sabia de quem estava vindo a ordem. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome, nem diga, vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões teológicas. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz, obedeçam a ele de coração alegre, Salmo 6, verso 2. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida, Salmo 119, verso 33. Essas obras escritas diz respeito à palavra, porque ela já estava escrita, por boa parte dela já estava escrita. Ele dizia, ensina-me a cumprir as ordens que estão escritas. Tiago, falando aos cristãos, declarou, nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Tiago 2, verso 24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar o Pai Celestial por meio de obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ele prova que você realmente o ama. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14, verso 15. Quarto, Deus sorri quando louvamos e damos graça continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gênesis 8, verso 20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, Hebreus 13, verso 15, e um sacrifício de gratidão, Salmo 116, verso 17. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso
definitivamente agrada o Senhor. Salmo 69, verso 30 ao verso 31. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com Kay, quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um dos seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe, e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós, então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na presença, e cheios de alegria cantam hinos. Salmo 68, verso 3. Quinto, Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multiplicam-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Gênesis 9, 1 até o 3. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Façam as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenha filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, lendo a Bíblia, assistir aos cultos na igreja ou compartilhar sua fé. E pense que ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida. Quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo, Ele não perde um único momento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmos 37, verso 23. Repetindo: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus. Se você a fizer com uma atitude de louvor, você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa uma por vez e agora observa tudo o que fazemos. Salmos 33, verso 15. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a sabedoria, a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez assim desse jeito? Isaías 45, verso 9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando corro, sinto que Ele fica satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Observe em si mesmo. Qual é o talento que você considera que você tem? Fato, você tem um talento. Se não parou para pensar, reflita sobre isso. O que você considera que você é bom? Você é bom falando? Você é bom conversando? Você é bom aconselhando? Você é bom sorrindo? Sorrir é maravilhoso. Você é bom pintando? Você é bom cantando? Você é bom vendendo? Você é bom comprando? Você é bom cobrando? Considere as suas habilidades e pense: se você a tem, é porque lhe foi concedida. E de que forma você pode louvar a Deus com essa habilidade? Você pode ensinar outras pessoas a fazer o que você faz.
Você pode fazer com que uma pessoa que é desprovida de uma certa qualidade, que ela aprenda com você parte dessa qualidade, de modo que ela empregue essa qualidade e prospere e sobreviva e possa ajudar a família e possa evoluir financeiramente, emocionalmente, socialmente. Percebe que todas as suas habilidades ela pode ser usada em função do seu próximo? Acredito eu que é isso que Deus espera de nós. Deus também tem o prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele criou os olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Isso está em Timóteo 6, verso 17. Ele tem um prazer até mesmo em observar seu sono. Quando os meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia passado cheio de problemas e de desobediência por parte deles, mas adormecidos pareciam contentes, a salvo e tranquilos. Isso me fazia lembrar de quanto eu os amava. Meus filhos não precisam fazer nada para que eu me deleite neles. Eu ficava feliz de observá-los respirando de tanto que os amava, enquanto assistia os movimentos do seu pequeno tórax, inspirando e expirando, eu sorria e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou menos maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, verso 14. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Esse foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios, verso 5, verso 9. Quando você vive a luz da eternidade, seu enfoque muda. Quando você vive a luz da eternidade, seu enfoque muda. De quanto prazer posso obter da vida? Para quanto prazer Deus pode obter da minha vida? Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz, lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com eles. Salmos 14, verso 2. Você tomará providências para agradar a Deus? Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. E aí, finalizando o pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus sorri quando eu confio nele. Versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Pergunta para meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Reflita sobre isso, coloque em prática esses pensamentos. Faça uso dessa palavra que não é minha, não é do autor, é a palavra inspirada pelo próprio Criador. Faça uso dessa palavra, faça uso, coloque ela em prática na tua vida. Se inspire cada dia analisando a palavra, o que Deus tem para falar, para você. Abre a palavra de forma aleatória e busque ali uma mensagem que edifica a tua alma, que edifica o teu espírito. Busque resposta. As respostas estão ecoando nos 4 universos da Terra, nos 4 cantos da Terra. As pessoas estão clamando por respostas, porém elas não estão procurando as respostas no lugar certo. Então se faz necessário que busque resposta. E as respostas elas estão gritando, prontas para serem ouvidas. E assim que forem ouvidas, serem colocadas em prática. Esse termina o 9º dia do livro, Uma Vida com Propósito. E aí amanhã nós iremos para o dia 10. O 10º dia, e nós falaremos sobre a essência da adoração.
Se você gostou, você compartilha esse vídeo, você curta aí no sininho, você se inscreve, contribui compartilhando com outras pessoas, fazendo com que outras pessoas tenham conhecimento dessa verdade, de modo que elas possam viver de uma forma diferente da que estão vivendo hoje, para que elas possam aproveitar a vida com mais intensidade, que elas possam honrar a Deus e entender que tudo que elas precisam é confiar plenamente de que existe um plano superior e com certeza foge da nossa razão, se tornando impossível, mas possível para aquele que crê. Um grande abraço e até o próximo vídeo.